Abra sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 33. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Tinha um amigo, logo que eu me converti, que chamava, a primeira vez que ele foi ler esse livro, ele chamava de Êxodo. Então, abre aí no livro de Êxodo, no capítulo 33, e nós vamos meditar um pouquinho. Glória a Deus. Achou? Achou? Glória a Jesus. Amém? Diz assim, Êxodo capítulo 33, verso 1, diz assim: Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei aos seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, e os amorreus, e os hititas, e os ferezeus, heveus, jebuseus, e vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu não poderia destruí-los. E eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara a Moisés que dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Agora tirem os enfeites, e eu decidirei o que vou fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Pula lá para o versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: tu ordenaste-me, conduza este povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envies. Em algumas versões vai estar aí: não nos faças subir daqui. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá nos distinguir, a mim e ao teu povo, de todos os demais povos da face da terra? E o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Amém? Esse texto, meus queridos, bastante conhecido da igreja, onde Moisés faz uma intervenção fervorosa pelo povo de Deus, por conta de uma situação muitíssimo complicada. Nós acabamos de ler aqui que o povo estava acampado, e que Deus declarou a Moisés que não os acompanhariam, a partir daquele ponto da viagem. Eles iriam só. Deus estava irado com o povo. Deus estava revoltado com o povo. Isso porque um pouquinho antes, se você ler o capítulo anterior, você vai ver que foi aquele capítulo onde o povo pecou contra o Senhor, fazendo um bezerro de ouro. O povo veio do Egito, o povo foi liberto do Egito, o povo foi liberto com mão forte, o povo passou pelo deserto sendo cuidado por Deus, tomando água da rocha, comendo do maná, sendo abençoado, sendo protegido por Deus. A presença de Deus estava com eles, e o povo não valorizou. Quando chega aqui no pé do Monte Horebe,
Moisés recebeu a ordem de Deus de subir ao monte, porque lá receberia as tábuas da lei. E ele demorou um pouco, 40 dias. E o povo ficou desesperado. O que será que aconteceu com esse Moisés? Se perdeu, morreu lá em cima. Nós vamos ficar sem líder, nós vamos ficar sem direção, nós não temos mais quem nos oriente, quem seja esse intermediário entre Deus e nós estamos sem Deus, estamos aqui perdidos. E agora? E aí chamaram Arão, deram uma ordem a Arão: Arão, faze-nos deuses, que nos guie, que nos proteja. E Arão, muito dissimulado, pediu ao povo que trouxesse pendentes de ouro, todas aquelas joias que eles haviam recebido. E diz o texto que Arão, fazendo uso de um buril, derrete tudo aquilo e constrói um bezerro de ouro para eles. E quando Moisés finalmente vem descendo, quando termina aquele período dos 40 dias, Deus já avisou Moisés lá em cima: ó, desce, porque o teu povo, presta atenção na expressão de Deus, o teu povo, Moisés, que você fez subir do Egito. Perceba que Deus está meio que saindo de cena. Teu povo, Moisés, pecou. Teu povo pecou, teu povo é um povo obstinado. Vai lá, desce, coloca aquilo em ordem, porque se eu descer, o negócio vai ficar feio. E quando Moisés desce, que encontra aquela situação, você já leu, uma das cenas mais horríveis e tristes de todo o Antigo Testamento. Todo aquele povo dançando em volta daquele bezerro de ouro. E a dança ali não era simplesmente uma dança de gente alegre, havia uma espécie de transe naquele lugar. Era uma espécie de orgia. Quando Moisés desce, ele encontra o povo nu, é isso que ele descreve. O povo nu numa verdadeira orgia. Tenta imaginar um negócio desse. Que cena foi aquela? E Moisés fica bravo, Moisés bota fogo no bezerro, não sei nem como que ele fez aquilo, diz que ele fez virar pó, misturou com água e fez o povo beber. Foi uma cena tremenda. E quando ele chama o Arão para pedir satisfação: Arão, o que foi que você fez? Como que você faz um negócio desse? O Arão, com a cara mais lavada do mundo, disse: você conhece o povo, Moisés. O povo aqui é doido, é perturbado. Eles disseram que fizesse um Deus, então eu pedi as peças de ouro, joguei no fogo e saiu esse bezerro. Ó, isso é desculpa que se dê, irmão? Você joga ouro no fogo e sai um bezerro, sim ou não? Tem que trabalhar, não tem que manipular, não tem que fazer alguma coisa? Fala a verdade, irmão, isso é desculpa que um homem sério dá? Nem para assumir a postura dele ele foi capaz. E o restante da história você conhece. Moisés quebra as tábuas da lei, mas o grande problema disso tudo é que por conta desse pecado eles perderam a coisa mais importante que eles tinham, até aquele momento: a presença de Deus no meio deles. Meu querido, se existe uma necessidade nossa, a gente precisa de muitas coisas. Nós temos muitas necessidades, muitas. Mas se existe uma coisa que nós precisamos e dela nós não podemos abrir mão de modo nenhum, é a presença de Deus na nossa vida. Você olha para Israel antes disso, veja que Deus estava lá, presente, e eu estou falando aqui não daquela presença onipresente de Deus. Você sabe que Deus está em todo lugar. Deus preenche tudo. Leia lá o Salmo 139, você vai ver. Não tem lugar onde Deus não preenche. Mas o que nós estamos falando aqui é da presença manifesta, onde Deus se faz presente visivelmente até. O povo de Israel viu Deus assim. Enquanto Deus estava lá com eles, essa presença manifesta, eles olhavam, por exemplo, de dia e a nuvem estava lá, era Deus. Durante a noite era uma coluna de fogo, Deus manifestado visivelmente, protegendo aquele povo no deserto. Quando eles precisavam de proteção contra os inimigos pelo caminho, Deus intervia diretamente e derrotava os inimigos de Israel. Deus trazia proteção, Deus trazia provisão, Deus trazia o amparo, Deus trazia o consolo, Deus trazia o crescimento. Irmão, nós precisamos da presença de Deus, dessa presença manifesta de Deus. É por conta dessa presença gloriosa que a gente cresce na vida, como o Glauco pregou aqui há pouco. Quando Deus está presente na nossa vida, tudo flui. Não é assim? Quando Deus está presente na nossa vida, até as coisas mais simples, elas dão certo. Mas quando nós estamos, de algum modo, desvinculados dessa presença de Deus, tudo que a gente faz, ainda que bem simples, dá errado. Não é verdade? Coisa que você fala assim, isso aqui não tem como dar errado, pois se Deus não estiver presente, dá errado.
E quando Deus está presente, aquela coisa que você olha e fala, impossível, pois dá certo. Porque para Deus não tem impossível. Deus torna viável todas as coisas em cuja vida Ele está presente. Amém? Deus é aquele, meus queridos, que não existe obstáculos quando Ele está presente. Você conhece, por exemplo, Romanos 8:31. Você já conhece de cor, não conhece? Se Deus é por nós... Vamos falar igual crente agora, vai. Se Deus é por nós... Quem que pode derrotar um homem, um povo, uma igreja, que Deus esteja no meio dela? Fala para mim. Tem obstáculo? Tem barreira? Tem demônio? Não tem. Não existe obstáculo para Deus. Não tem um inimigo que Deus fala, para esse aí eu não sou páreo. Ou essa situação aí para mim é muito difícil. Mas agora veja bem que coisa interessante. Vamos citar esse versículo agora ao contrário. Se o Senhor não é por nós, se o Senhor não é por nós, quem será a nosso favor? Hã? Se Deus se torna meu inimigo, onde é que eu vou buscar reforço? Onde eu vou buscar ajuda? Onde eu vou buscar consolo? Onde eu vou buscar um aliado, um parceiro? Fala para mim, onde eu vou me esconder? Não tem saída, meus queridos, percebe? Nós precisamos da presença de Deus do nosso lado, amém? Se Ele for conosco, se Deus estiver conosco, se Deus estiver junto de nós, as coisas funcionam. Tenta imaginar um crente que Deus não está presente na vida dele. Uma igreja onde Deus não está presente no meio dela. Como é que é a vida desse crente? Como é que é a vida dessa igreja? Não é uma coisa terrível? Você ter tudo, na verdade, que você vai fazer, vai tocar, qualquer negócio que você intente, qualquer plano que você articule, qualquer situação você vai enfrentar obstáculo, mesmo para as coisas mais simples. E você vai encontrar barreira ali. Você vai encontrar oposição ali. Porque Deus se coloca de modo contrário àquele com quem Ele está ofendido. Olha o que Ele disse para Moisés aqui. Eu estou ofendido com esse povo. E se essa situação não for consertada, se isso aí não mudar, e eu por um instante que seja chegar perto deles, eu vou destruí-los. Percebe? Meus amados, a melhor coisa do mundo é ter Deus como nosso amigo, nosso aliado. Mas não queira ter Deus como inimigo de jeito nenhum. Deus é um fogo consumidor, amém? É a presença de Deus, meus queridos, é a presença de Deus. O elemento que nos torna diferente. É a presença de Deus que distingue a nossa vida. Se você olha na Bíblia todinha, você vai ver, por exemplo, esses momentos todos de vitória de Israel, é quando Deus estava presente no meio deles. Mas observe que nos momentos que Israel desobedece, no momento que Israel abre mão daquela presença, no momento que Israel ofende a presença gloriosa de Deus, a santidade de Deus, Deus se afasta. Qual é o nosso ponto fraco, então? O pecado. Qual é a nossa criptonita? Quem já leu aquele livro lá? Bom, hein? Se não leu, leia. Qual é a nossa criptonita? O pecado. É isso que nos enfraquece, é isso que coloca Deus como nosso adversário. Você vai olhar na Bíblia inteira e você vai ver exemplos tremendos. Olha, por exemplo, Josué quando está entrando na terra prometida. Primeiro obstáculo, Jericó. Uma cidade fortificada, aquela muralha tremenda, uma muralha larga que diz que passava carro sobre ela. E de fato passava, porque tinha até uma mulher que morava em cima da muralha. Um negócio intransponível. Quem olhava aquilo de fora fala, é impossível alguém romper essa barreira. Mas Deus, como era a favor do povo, simplesmente diz, não vai nem bater nada nesse muro aí, eu não quero nem que ninguém nem toca numa pedra dessa. Fala o seguinte, dá umas voltas e canta aí. Já viu isso, irmão? Que negócio tremendo. Dá umas rodeadas aí e canta. 1 dia, 2, 3, 4, 5, 7 dias. E no último dia, rodearam e o povo simplesmente agora dá um grito aí. Ei! Brrr, pronto. Você já viu um negócio desse, irmão? Fala a verdade. Se você não fosse crente, você não acreditava num negócio desse, né? Se não tivesse na Bíblia, né? Hã? O que foi que derrubou aquelas muralhas? Foi o grito do povo? Ou foi o poder de Deus presente naquele lugar?
Um negócio intransponível, uma coisa absurda, não tinha como vencer aquilo humanamente falando, principalmente para um povo que acabou de sair da escravidão, que não tinha ferramenta de guerra, que não podia, não tinha trator de esteira, não tinha nada. E você vê Deus dando uma vitória desse porte para esse povo, simplesmente porque Deus era do lado dele. Mas aí o negócio continua. E a Bíblia diz que eles continuam na sua caminhada. E a próxima cidade na lista não era nem cidade, era um vilarejo. Nem nome de gente tinha. Ai, vê se isso é nome de cidade. Ai, ó. Povo pequeno. Povo minúsculo, pouquíssima gente. Josué olhou para aquilo lá e falou, não vou nem cansar os homens todos. Pega um grupinho de soldados aí, vai lá e derrota essa cidade. E para surpresa de todo, quando eles chegam no meio daquela cidade, aquele povinho pequeno, aquele povo que aparentemente não dava nada, matou 34 dos israelitas e colocou o resto do exército para correr. O cara que acabou de ter uma vitória gloriosa em Jericó. E aí o Josué vai fazer a única coisa que crente faz quando a situação se inverte e você não entende por quê. Qual é? Orar. E ele fica prostrado diante de Deus um dia. E aí a resposta vem. Josué, vai lá. Porque tem criptonita no meio do povo aí. Tem pecado no meio do arraial. Tem um cidadão entre vocês aí que pegou o que eu falei para não pegar, fez o que eu falei para não fazer. Vai lá, vê quem é e bota para fora. Resolve o problema do pecado, aí eu vou ser com vocês. Dito e feito, foram lá, acharam Acã, resolveram o problema com Acã, e o que foi que aconteceu em seguida? Entraram em Ai, e aquilo não foi problema nenhum, porque agora Deus era com eles. E você olha no restante da Bíblia, toda ela é assim. Olha Sansão, por exemplo. Um homem de uma força e de um poder descomunal. O Espírito de Deus vinha com ele, a presença de Deus enchia Sansão, e diz o texto que não havia inimigo que parasse em pé diante daquele homem. Com uma queixada de jumento, ele destrói a vida de 1000 homens. Um dia ele ficou nervoso, pegou o portão de uma cidade, com umbral e tudo, botou nas costas, subiu 2 quilômetros morro acima e pôs lá. Pensa num negócio doido desse, irmãos. Eu não estou falando de portão da nossa casa, aquele portãozinho, é portão de uma cidade, é aquele negócio pesadíssimo, 2 folhas talvez, pensa, toneladas. E o homem simplesmente bota aquilo nas costas, sobe o morro e põe lá em cima. Mas aí o mesmo Sansão, vitorioso, que teve outras vitórias como essa, um dia resolve brincar com o pecado. Conheceu uma moça chamada Dalila e se deixou envolver por ela. E um após o outro, ele foi quebrando os seus votos de fidelidade a Deus, até que chegou um ponto que ele atingiu aquele caminho sem volta. Ô Zé, tem caminho sem volta? Tem caminho sem volta. Chega um ponto na vida do cristão que ele comete, dá aquele passo, sabe a linha, aquela linha, a última linha, ele cruza aquela linha da onde já não tem mais como voltar. E Sansão cruzou essa linha. E quando ele cruzou essa linha, o texto diz algo terrível. Alguém gritou lá, Sansão, Sansão, teus inimigos vêm aí. Ele de novo levantou brabo daquele jeitão, pegou a espada, botou aqui, não, vou lá, vou sair como sempre saí. Vou lutar como sempre lutei e vou vencer como sempre venci. Só que o texto acrescenta, mas o Espírito do Senhor havia se retirado dele e ele não percebeu. Irmão, presta atenção nesse negócio. Quando o Espírito Santo chega na vida de alguém, é perceptível, sim ou não? É perceptível. Deus, ele se mostra, ele se faz presente. Ó, estou aqui. E você sabe. Não tem como você mexer com fogo e não se queimar. Não tem como Deus estar presente na vida de alguém e essa pessoa não saber. Mas olha o que o texto está dizendo. O Espírito Santo se retirou e ele não percebeu. Isso é terrível. O Espírito Santo saiu, mas ele pensava que estava. Será que esse negócio não é meio comum no nosso meio, não? Será que não existe coisas como essa acontecendo por aí? Gente que cruzou a linha e pensa que está tudo bem. Deus é comigo como sempre foi. E na verdade não percebeu que as coisas já não são mais do mesmo jeito. Faz tempo. Faz tempo. Ou seja, a criptonita de Sansão fez com que Deus se afastasse dele. E você vai ver Israel, quantas vezes, meus queridos? Você vai ver a história de Israel, o vai e vem de Israel. Leia o livro de Juízes, por exemplo, todo ele é essa gangorra de Israel, né?
Israel era fiel, obedecia, Deus vinha, enchia um juiz, alguém, dava o livramento, Israel era liberto. Maravilha. De repente Israel pecava, desviava de Deus, caía na idolatria. E aí a presença de Deus se afastava, lá vinha derrota, lá vinha inimigo, lá vinha dor, sofrimento, escravidão, prejuízo, de todos os tipos. Aí Israel se convertia de novo, buscava a Deus, Deus tinha misericórdia. Olha a gangorra. Percebe? Se eu estou buscando a presença de Deus, Deus está comigo, mas se eu desprezo a presença de Deus e me afasto, e me aproximo do pecado, Deus também se afasta, simples assim. Então não fica difícil, por exemplo, a gente julgar a nossa vida, né? Esses altos e baixos que por vezes acontecem. Nós acabamos de citar, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí nós temos talvez a resposta do porquê tantas coisas ruins acontecem na nossa vida e a gente meio que, eu não entendo. Entende sim. Israel entendeu, porque Deus mandou o recado. Israel mandou o recado por meio de Moisés. Deus mandou o recado por meio de Moisés. Quando Deus disse, olha, a minha presença não está mais no meio de vocês por causa desse pecado, diz aí o texto que o povo, ouvindo essa má notícia, chorou. Porque o pecado é esse elemento, Isaías 59, versículo 1 e 2. O braço do Senhor não está encolhido, os ouvidos do Senhor não estão agravados, olha lá. O braço do Senhor não é fraco demais para não salvá-los, nem o ouvido do Senhor surdo para não ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Olha que coisa terrível. Deus continua sendo o mesmo Deus que sendo por nós não tem impossível. Porém o pecado cria essa barreira. Meus queridos, nós precisamos da presença de Deus desesperadamente, amém? Porém, nós precisamos buscar essa presença de um jeito correto. Não dá para a gente levar a vida de qualquer jeito e ficar cobrando de Deus, Senhor, por que as coisas não acontecem? Senhor, por que a porta não se abre? Por que o inimigo veio, fez essa festa toda aí e não teve proteção, não fui cobrado? Por quê? A Bíblia é clara, meu Deus ainda é o mesmo. E a única coisa que ainda afasta a presença de Deus de nós, ainda é a mesma, é o pecado. É a nossa parceria com o pecado, é o nosso desprezo pela presença de Deus. É o nosso anseio pela presença dEle que nos aproxima, e é o nosso desprezo pela presença dEle que o afasta. E como nós não somos seres autônomos, a gente vê o resultado imediatamente. Porque se nós fôssemos suficientemente autônomos para dar conta da nossa própria vida e fazer a coisa acontecer do jeito que a gente quer, nós não precisaríamos disso. Mas nós fomos criados para depender de Deus, depender da presença, queridos. Deus nos criou para depender dEle. O nosso orgulho que fala para nós que nós não precisamos disso. É o nosso orgulho. Aquele veneninho que o inimigo injetou, sabe a serpente injetou no coração do ser humano? Você não precisa de Deus, você pode ser independente dEle. Basta você ter o que Ele tem, saber o que Ele sabe e pronto, você não precisa mais dEle. Precisamos de Deus para tudo. Sem mim, nada podeis fazer. Amém? Nossa presença. Zé, eu entendi. Então as coisas realmente estão erradas por conta do pecado. E aí, o que a gente faz? O que o povo fez. O povo entendeu. Olha lá. Primeira coisa que o povo fez quando ouviu essas palavras. Olha aí. Êxodo 33, verso 4. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar. Aí na sua versão, eu estou lendo na NVI, na sua pode estar assim, se entristeceu. Primeira coisa que precisa acontecer, o pecado tem que causar em nós tristeza. O pecado precisa nos fazer chorar. Uma coisa terrível, meu querido, que tem acontecido de uns anos para cá, e Jesus avisou que isso aconteceria, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, uma certa insensibilidade tomaria conta do nosso coração. O pecado não entristece mais. O pecado já não entristece mais. Eu me lembro de um tempo onde a gente tinha medo de pecar. Tinha um negócio, eu falei, meu Deus do céu, o camarada não sabia nem se tinha pecado, mas ele ia ajoelhar, por exemplo, para uma Santa Ceia, meu Deus, se eu pequei, meu Deus, mostra para mim, revela, pode ser que eu pequei quando fiz isso, pode ser que eu pequei quando fiz aquilo, não sabia nem se pecou,
mas já estava ali com aquele desespero, porque ele sabia que aquilo poderia afastar a presença de Deus dele. E hoje percebe, eu não sei se você tem percebido isso, a gente conversa com algumas pessoas, conversa com um aqui, conversa com outro ali, vê, por exemplo, outras igrejas, isso é um quadro geral. Irmão, o pecado não ofende mais o coração de ninguém. Não é assim, pastor? Parece que é comum pecar. Aliás, quando alguém peca, ele não diz nem que pecou. Antigamente chegava a dizer, igual Davi, né? Pastor, pequei, me ajuda. Dobrava o joelho, já vinha chorando, já aquele negócio todo, aquele desespero. Hoje em dia não, o camarada chega com a maior secura. Eu estou com um problema. Não é pecado, mas é problema. Um problema. E conta o problema todo, todinho, do começo até o fim, usando a expressão de um antigo pastor meu, com o olho de coruja. Sabe o que é um olho de coruja? Olho seco, sem lágrima. Conta uma história terrível, mas é incapaz de descer uma lágrima de arrependimento, de tristeza, pelo pecado que cometeu, porque entristeceu a Deus, porque afastou a presença do Espírito Santo dele. Fala a verdade, meu querido, isso é um negócio terrível. Hã? O povo entendeu, olha isso, quando ele ouviu, olha lá, quando ele ouviu essas palavras terríveis, entenderam que a presença de Deus não seria mais com eles, o povo abriu o bocão, chorou. Tristeza invadiu o coração deles. E eu estou falando de um povo que um pouquinho antes lá estava pulando pelado na frente de um bezerro de ouro. Gente que estava numa sensação de transe horrível. Mas olha como a situação, ainda havia um pouco de sensibilidade no coração. Eles entenderam a gravidade do que fizeram e se arrependeram. Choraram, choraram, se entristeceram, choraram. Segunda coisa que além desse arrependimento, que o arrependimento precisa ser algo que exista no nosso coração, meus queridos. O arrependimento, a tristeza segundo Deus, como a Bíblia diz, que é essa tristeza pelo pecado, essa tristeza por ofender a santidade de Deus, essa tristeza por saber que isso vai manter Deus longe de você, precisa encher de temor o nosso coração. Essa, aliás, é uma palavra que está até meio em desuso no nosso meio. Temor. Temor. Temor não é medo, temor é aquele respeito, sabe aquele respeito por Deus? Saber que a presença dEle está ali, e você na presença dEle tem que tomar todo cuidado. Você não pode fazer qualquer coisa, você não pode dizer qualquer coisa, você não pode agir de qualquer forma, porque Deus está ali. Esse tipo de sentimento precisa voltar a tocar o nosso coração novamente. Nós precisamos voltar a aprender a chorar pelos nossos pecados. Amém, meus queridos? O pecado é aquilo que afasta o teu Deus, aquele Deus que te ama, aquele Deus todo-poderoso que quer o teu bem, como o Glauco pregou aqui há pouco. Ele quer que você cresça, que você prospere, não só materialmente, mas espiritualmente. Ele quer que você conheça mais dele, ele quer que você venha mais para perto dele. E a única coisa que pode fazer isso, pode fazer o contrário disso, é o pecado na nossa vida. Mas quando ele enxerga um coração que se quebranta e que se arrepende, diz a Bíblia que é um coração quebrantado e contrito, não resistirá ao Senhor. Tem jeito. Deus é um Deus misericordioso, Ele perdoa. Deus é um Deus misericordioso, Ele restaura. Ele limpa, Ele purifica, Ele transforma. Ele é capaz de pegar esse que, mesmo tendo cometido algo terrível, mas se mostrou arrependido, entendeu o que fez, e entendeu a sua necessidade, de restaurar novamente essa pessoa e colocar em pé, de novo, onde? Na sua presença. Ele traz para perto novamente. Outra coisa que aconteceu logo em seguida, diz o texto que eles tiraram os pendentes, as joias que eles vestiam. Veja que coisa interessante. Será que Deus ele é contrário que se use uma joia, um brinco, um colar, um relógio? Será que é isso que o texto está dizendo? Não. Não é nada disso. Por que será que foi só a pastora que disse primeiro ali? Aleluia. Ei, Jesus amado. Ô, irmã, isso aí já dava umas 2 patas de bezerro, hein? Só uma graça, hein? Por que que eles fizeram isso? O texto diz que é porque um pouquinho antes, Deus havia falado para Moisés, manda esse povo tirar tudo que é brinco, argola, colar, pulseira, tudo. Por quê?
Lembra que essas coisas de ouro, eles estavam na escravidão, e todos esses pertences de ouro, diz o texto que eles, quando saíram do Egito, o pavor que Deus colocou foi tão grande no povo do Egito, que eles já queriam que Israel saísse rápido. A última praga foi a praga dos primogênitos. Imagina, eles queriam esse povo fora daqui. E aí Deus deu uma ordem para eles. Pede para o Egito ouro e prata. E aí diz o texto que eles deram tudo que tinha de precioso. Eles despojaram o Egito. Ouro e prata de monte eles levaram. O povo entrou escravo, saiu rico. Só que olha o que eles fizeram. Com esse mesmo despojo que eles tiraram do Egito, receberam do Egito, foi com exatamente esse ouro que eles construíram o bezerro. E Deus está dizendo para eles, tira tudo que é argola, pingente e colar. Porque quando eu olho para isso, eu lembro do que vocês fizeram. Vocês usaram essa bênção que foi dada a vocês para o mal. E aqui a gente aprende um negócio, irmão. A gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente recebe de Deus. Quando elas entram na nossa vida, é como bênção. Mas você sabia que tem coisa que a gente acaba, no meio do caminho, usando ela para o nosso próprio mal? Transformando a bênção de Deus em maldição para a nossa vida? E aquilo que era bom, aquilo que era uma bênção da parte de Deus, de repente se volta contra nós. E se torna um objeto, como no caso deles aqui, de idolatria. Você passa a adorar agora o que Deus te deu e esquece do Deus que te deu. Isso aqui era um elemento que toda vez que Deus olhava para aquelas argolas, aqueles ouro pendurado neles, lembrava da traição, lembrava do pecado. Meus queridos, tem coisa na nossa vida que a gente precisa ter coragem de abrir mão delas. Amém? Tem coisa que você precisa mandar para longe da tua vida. Diz o texto aqui que no momento que eles ouviram isso, eles tiraram suas argolas pendentes, tudo e deixaram ali mesmo, no pé do Monte Horebe. Seguiram, se arrependeram, se entristeceram, choraram, mas resolveram acatar a voz de Deus, deixar para trás aquilo que Deus enxergou como sendo um obstáculo. Isso aqui para nós diz muito. Nós precisamos ter coragem de tirar da nossa vida aquilo que Deus olha e diz, isso aí me ofende. O que será que tem na nossa vida que Deus olha e diz, isso aí me ofende? Eu não sei, você sabe. Eu sei das minhas, tem um montão aqui que eu preciso tirar, fazer uma verdadeira limpeza de guarda-roupa. Deus, meus queridos, Ele quer que a gente lide com o pecado, chamando Ele de pecado e acatando a voz dEle com obediência, amém? Que a gente não fique dando desculpinha, não, mas isso aqui não tem nada a ver, isso aqui daqui a pouco se resolve, isso aqui não é tão grave dessa maneira, isso aqui... Se Deus diz que ofende a sua santidade e impede a presença dEle de chegar perto de nós, tira isso o mais rápido possível da tua vida. Amém? Deus é aquele que pode reverter toda a situação, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Ele pediu pouco do povo. Veja que ele diz assim, olha, vão agora, tira tudo isso aí, e aí eu vou pensar, o que eu vou fazer com vocês? Deus já mostrou-se maleável. Eu vou pensar o que eu vou fazer com vocês. Ele já está dizendo, vou dar uma chance, mas vamos ver se vai ter obediência aí. Percebe que Deus está sempre disposto a dar uma chance, uma nova chance para nós? Ele está esperando a resposta. Vai ter obediência? Vai ter um retorno? Eu pedi pouco, pedi para vocês tirarem essa coisa aí que me ofende. É muito? Ele está esperando a resposta para ver qual vai ser o próximo passo. E isso depende mais de nós do que de Deus. Amém, meus queridos? Terceira coisa, Moisés, ao ver essa situação toda, diz o texto, nós não lemos aqui, né? Do versículo 7 até o versículo 11, diz o texto que Moisés se retira, vai para a tenda de oração, ele pega a sua tenda e coloca fora do arraial, longe daquele arraial contaminado, e ele vai orar. Ele vai buscar a presença de Deus, ele vai buscar a face do Senhor, e diz o texto que Deus vinha numa coluna e o povo via. Olha aí a presença de Deus, o povo via, não ali no arraial, fora do arraial, na tenda de Moisés, o povo via quando aquela coluna de nuvem se colocava sobre a tenda, e Deus falava com Moisés face a face. Já pensou que coisa maravilhosa? Deus falava com Moisés face a face, ele intercede pelo povo, ele ora pelo povo, ele pede pelo povo. E quando alguém ora, intercede, quando alguém busca a face de Deus, Deus ouve. Aí no versículo 14, olha lá. E respondeu o Senhor, eu mesmo,
acompanharei e lhe darei descanso. Olha que coisa maravilhosa. No versículo 1, Deus está dizendo, Moisés, seguinte, vai você com o teu povo, porque eu não vou. Mas agora, depois da oração, depois do clamor, depois da intercessão, depois que o povo resolveu obedecer e tirar aquilo que atrapalhava, aliás, no meio do caminho aqui teve outras coisas. Não foi simplesmente tirar aqueles andrajos, não, morreu gente aí. Mais de 3.000 pessoas morreram ao fio da espada. E aliás, coisa terrível, viu? Moisés fez um clamor. Quando ele desceu e viu aquilo, ele chegou na porta da tenda e diz assim, quem for do Senhor, vem comigo. E aí os levitas, todos os levitas se juntaram a Moisés. E ele disse o seguinte, cada um pega a tua espada. Por quê, Moisés? O que nós vamos fazer? Vocês vão matar seus irmãos. Pai vai matar filho. Pai vai matar filho. Pode deixar, tranquilo. Eu que deixei solto aqui. Pai vai matar filho, irmão vai matar irmão. Pensa, irmão, que coisa terrível foi essa? O povo se levantou contra os seus próprios irmãos, família contra família, para retirar o pecado do meio do povo. Presta atenção, o nosso tratado com o pecado precisa ser radical. Amém? Não importa com quem seja, se aquilo está tirando a coisa mais importante, que é a presença de Deus, da minha vida, aquilo tem que ser resolvido. Ainda que você vai ferir alguém, machucar alguém, mas você tem que chegar e tratar o problema como problema. Amém? Se é preciso dizer, você tem que dizer. Se é preciso confrontar, você tem que confrontar. E veja que ele fala da família. Marido, esposa, filho, irmãos, parentes, todos dentro de casa. A coisa aqui foi longe, meus queridos. O tratamento de Deus aqui foi tratamento realmente preciso. Mas ele resolveu o problema do pecado. E depois que finalmente Moisés resolve, então, buscar a Deus, aí Deus se manifesta. Mas olha que interessante. A coisa que fez Moisés, fez o coração de Deus tomar uma outra direção, foi a atitude de Moisés. Porque Deus, no versículo 1, fez uma proposta para ele. Moisés, pega o teu povo e eu vou mandar um anjo junto com vocês. O anjo vai derrotar os seus inimigos. Olha aí que coisa interessante, o verso... Vamos ler do 1 em diante aí. Diz assim, depois ordenou o Senhor a Moisés, saia deste lugar com o povo que você, Moisés, não fui eu, você tirou do Egito, e vá para a terra que eu prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo que a daria aos seus descendentes. Ó, a terra eu vou dar. Eu fiz a promessa, eu vou cumprir a promessa. Sou fiel. E a darei aos seus filhos. Olha lá, mandarei à sua frente um anjo. Olha só, quem gostaria de ter um anjo da parte de Deus andando contigo? Mandarei junto com você um anjo, expulsarei os cananeus, e os amorreus, os hititas, ferezeus, jebuseus, e vão para a terra onde há leite e mel com fartura, pois são um povo obstinado e tal. Veja só a proposta que Deus faz. Eu vou mandar um anjo com você. Esse anjo vai guardar, vai libertar, vai expulsar os inimigos, não vai ter quem resista a vocês no caminho. Vocês vão para a terra que vai manar leite e mel. Tudo vai dar certo, Moisés. Fala bem a verdade. Essa não é um tipo de proposta que muitos de nós abraçaria já na primeira? Hã? Irmão, um anjo, vai junto com a gente, derrotando tudo que é inimigo, abrindo tudo que é porta, tudo que é resistência vai caindo por terra. Hã? Pensa. A maioria de nós aceitaria isso aqui de primeira. Principalmente aqueles que buscam aquilo que somente Deus pode fazer. Aquilo que Deus pode realizar. Mas para Moisés, isso aqui não foi o suficiente. Moisés se vira para Deus, quero não. A proposta é boa, mas não quero não. Mas o anjo vai libertar, o anjo vai abrir porta, o anjo vai defender, o anjo vai expulsar demônio, o anjo vai mudar o coração do seu chefe, o anjo vai ajudar você com a tua esposa. Aleluia. E aí? A proposta é muito boa, mas eu não quero não. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. A proposta do anjo é boa, mas veja bem, é a tua presença que distingue a nós. É a tua presença que faz a diferença. Não é o anjo, não é o que o anjo pode fazer, não é as portas abertas, não é os inimigos derrotados.
Meus queridos, tem muita coisa que a gente busca ser diferente hoje em dia. Aliás, o povo é meio doido, né? Porque tem hora que quer ser igual, de repente quer ser diferente. Tem um momento que quer ser tudo igual. Andar na mesma moda, usar o mesmo estilo, cortar até o mesmo corte de cabelo, é tudo, né? Tudo igualzinho. Mas depois tem aquele elemento que tem que distinguir. É por isso que a gente usa um corte de cabelo diferente, uma roupa diferente, uma joia diferente, uns negócios diferentes, para ficar diferente um do outro, não é? Tem muita coisa que a gente quer só para deixar a gente diferente. Um diploma, um emprego, uma situação que nos dê status. Mas sabe o que Moisés está dizendo para Deus aqui? Não tem nada que o Senhor possa fazer por mim que seja maior do que a tua presença comigo. Não é o nosso emprego, não é o dinheiro que você tem, não é o carro que você dirige, não é a casa que você mora, não é o diploma que você tem, não é a empresa que você trabalha, não são os amigos que você tem. Nada disso pode fazer a verdadeira diferença na nossa vida. Todas essas coisas, sem a presença de Deus, são nada. E o contrário também é verdade. Você pode não ter nada disso, pode ser simplesinho, pode não ter um diploma de faculdade, pode ter um emprego ganhando pouco, pode não saber nada de teologia, aliás, você nem sabe o que é esse negócio, esse palavrão. Mas se a presença de Deus for com você, você tem absolutamente tudo. Se tem uma coisa que nós estamos precisando demais nesses últimos dias, é da presença de Deus no nosso meio. Meus queridos, é a presença de Deus que vai fazer a diferença na minha vida particular, pessoal, na célula onde eu estou liderando, na igreja onde eu congrego. Hoje as igrejas estão diferentes de alguns anos atrás. As igrejas hoje estão igrejas poderosas, grandes, igrejas com a tecnologia de ponta. Mas em muitos ambientes desses você chega e a presença de Deus não está lá. Ao passo que você chega num lugar bem simplesinho, não tem nem cadeira para sentar, senta-se num tamborete, outros ficam até de pé. Mas naquela simplicidade, basta alguém começar a cantar um louvor ou abrir a palavra lá e de repente a atmosfera muda, Deus se manifesta, é milagre, é cura, é batismo com o Espírito Santo, simplesmente porque a presença gloriosa de Deus está no meio. É a presença de Deus que faz a diferença, meu querido. Não são as situações à nossa volta. Moisés observou bem, eu não quero anjo, eu não quero nada que o Senhor possa fazer por mim, se a tua presença não estiver comigo. Nós precisamos aprender a valorizar a presença de Deus. Um dos meios de você atrair a presença de Deus para você é esse, é dar valor à presença de Deus. E aliás, Deus ele é assim, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, esses me encontram. Deus se deixa achar por aqueles que o desejam. Quando Ele olha para o nosso coração e enxerga amor pela presença dEle, desejo pela presença dEle, é para esse que Deus se manifesta. Quando Ele enxerga um coração insensível, que está bom do jeito que está, Ele também se mantém no lugar dEle. Deus, Ele deseja ser buscado, meus queridos. Deus deseja ser buscado. A Bíblia fala, por exemplo, ele conta a história de Davi. Davi foi um homem que desejou ardentemente a presença de Deus. Você vai ler lá, por exemplo, 1 Crônicas, no capítulo 13, Davi toma uma decisão, ele convoca o povo de Israel, convoca os maiorais do povo, o reino estava mudando de Siló para Jerusalém, a capital do governo de Siló para Jerusalém. E Davi decide, antes de começar a reinar, era o iniciozinho, antes de sentar no trono, ele toma a seguinte atitude. Ele chama os maiorais e fala, vamos fazer um negócio diferente? Vocês estão de acordo? Vamos trazer de volta a arca do Senhor, a presença do Senhor para esse lugar? E diz o texto que todos eles concordaram, pareceu boa essa palavra. E Davi disse o seguinte, vamos buscá-la porque nos dias de Saul nós não fizemos. Nos dias de Saul nós não consultamos ao Senhor. Nos dias de Saul a presença de Deus não estava conosco. A arca representava isso, a presença de Deus no meio do povo. E nos dias de Saul aquele homem reinou 40 anos. Com a arca longe, com a presença de Deus longe. Irmão, imagina isso. Um rei reinar 40 anos, desprezando a presença de Deus. Dá para você entender um negócio desse? Ele tomou decisões importantes de guerra sem consultar a Deus.
Ele tomou decisões no seu reino, como ia ser a agricultura, como ia ser os avanços no seu reino, sem consultar a Deus. Ele assinou documentos, fez contratos sem consultar a Deus, fez negócios sem consultar a Deus. Ele cuidou dos seus filhos, das suas esposas, sem consultar a Deus. E você sabe como foi a vida de Saul? Todos os filhos de Saul morreram, todos. Saul foi um homem que cometeu um erro após o outro. Houve momentos de vitória, mas se você olhar o contexto geral da vida de Saul, foi erros um atrás do outro. Sabe como é que a vida de Saul terminou? Morto. Ele lançou-se sobre uma espada, suicidou-se. Sabe como é que foi o fim dele? Amarrado pelas pernas, pendurado numa muralha, sem a cabeça. Ô Zé, você está me assustando desse jeito. Eu estou pintando um quadro para você ver o que é um homem que desprezou a presença de Deus. Saul foi esse camarada rebelde, foi esse homem obstinado. Sabe, esse homem cheio de si mesmo? Ele era inteligente, ele era estratégico, mas confiava demais em si mesmo. Ao passo que Davi, por sua vez, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Davi cometeu erros, aliás, cometeu erros gravíssimos, mas quando você olha para a vida, no total, no geral da vida de Davi, Davi era alguém que temia a Deus. Ele queria buscar a Deus porque o desejo dele era ter a presença de Deus perto. E quando ele vai buscar a arca, houve todo um processo para que isso acontecesse, não é o caso aqui. Quando ele traz a arca de volta, ele coloca a arca num tabernáculozinho que ele construiu do lado da casa dele. Era uma tenda, simples. Imagine uma barraca. Ele coloca a arca de Deus dentro daquele lugar. Só que tinha um negócio diferente. Davi, quando ele coloca a arca dentro daquele tabernáculo, ele toma algumas atitudes diferentes. Ele estabelece turnos onde levitas deveriam adorar a Deus 24 horas por dia. Davi não tomava uma decisão de guerra se ele não consultasse a Deus. Senhor, eu devo ir contra esse inimigo? O Senhor vai comigo? Vai me dar o livramento? Eu posso ir? O Senhor me autoriza? É do Senhor esse negócio? Entro ou não entro nessa? Faço ou não faço? Todas as atitudes de Davi, ele consultava a Deus. E diz o texto que esse tabernáculo simplesinho, é um negócio tão tremendo, esse período em que Davi estabelece esse lugar de adoração, foi tão marcante que o próprio Deus vai estabelecer aquilo como um meio, um estilo de adoração. Olha o que está escrito em Atos capítulo 15, o verso 16. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei. Põe o 17. Para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Preste atenção nisso aqui. Deus está dizendo que no final de tudo, o estilo de adoração que ele vai adotar, é o estilo da casa de Davi, do tabernáculo de Davi, dessa tendinha. Nessa tendinha, o que acontecia com ela? Era diferente do tabernáculo de Moisés, onde tinha lá o santo dos santos, o véu. Mais tarde teve o templo suntuoso, majestoso de Salomão, construído com ouro, com pedra preciosa, aquela obra maravilhosa. Depois teve o templo de Zorobabel. Depois o templo que foi, esse mesmo templo restaurado por Herodes. Mas olha o que Deus está dizendo, eu não vou restaurar nenhum desses. Eu quero a tendinha de Davi. É como se Deus tivesse um dia assim, você chegasse para ele, ele acordou meio pensativo, está assim meio nostálgico. O que o senhor está pensando, Senhor? Estou lembrando de uns negócios aqui, coisa boa. O que o senhor está pensando? Daquela barraquinha que Davi fez para mim, daquela tendinha que Davi fez para mim. Mas por que o senhor está se lembrando disso? Por naquele tempo, as pessoas que entravam lá, tinham desejo pela minha presença. Você sabia que no tabernáculo de Davi não tinha véu? As pessoas entravam e adoravam a Deus com aquela liberdade. Não tinha sacrifício, não tinha oferta. Simplesmente qualquer um que entrasse poderia adorar a Deus.
Esse versículo que nós lemos, o 17, ele está dizendo, ó, eu quero que todos, os restantes dos homens, busquem ao Senhor, todos os gentios, diga assim, sou eu. Deus já tinha um plano para nós, para que adorássemos a Ele, no mesmo estilo do Davi, com liberdade. Sabe aquele estilo de que quem busca a Deus por causa de Deus? Simplesmente porque queria ver Deus. E sabe um negócio que acontecia lá? No tabernáculo de Moisés, no templo, em todos os outros locais de adoração, uma vez no ano, um sumo sacerdote entrava naquele templo, trazendo uma oferta, tinha que entrar no Santo dos Santos, tinha todo um ritual, com aquela vasilha, e aí Deus se manifestava. A Shekinah descia sobre a arca uma vez por ano, recebia aquela oferta, o pecado do povo era perdoado, uma vez por ano, e era o sumo sacerdote quem fazia isso. Mas no tabernáculo de Davi, escute aqui, a Shekinah não se afastava nem um minuto. Pensa num negócio desse, não precisava de sacerdote. Aquilo estava lá constante o tempo inteiro, a presença de Deus o tempo inteiro, a presença de Deus o tempo inteiro. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu quero de volta esse povo que me adora dessa maneira, sem obstáculos. Foi Davi quem estabeleceu um outro tipo de sacrifício. Havia o sacrifício de animais, de cordeiros, de bois, mas Davi foi o primeiro a oferecer a Deus um tipo de sacrifício diferente. Qual? Sacrifícios de louvor. Não era mais aquele sacrifício de animais, era o sacrifício que vinha do coração, da alma, do íntimo, de quem queria Deus por quem Deus era. E Deus está dizendo, eu vou restaurar, inclusive não só aqui em Israel, mas eu vou restaurar entre o restante dos homens, para que ele busque ao Senhor e todos os gentios. Isso aqui é uma profecia que está lá no livro de Amós, depois você pode ler, Amós capítulo 9, é Deus prometendo que iria restaurar. Você sabe o que é isso aqui na verdade? É um modelo da graça, é o que aconteceria exatamente agora, é o que nós estamos desfrutando. Meus queridos, hoje você pode entrar na presença de Deus, não tem mais véu, o véu foi rasgado, não tem nada que te impeça. Você pode buscar a Deus, você pode sentir a presença dEle, você pode mais do que isso, você pode receber Deus em você, o Espírito de Deus, a presença dEle em você. Você pode receber esse óleo na tua vida, privilégio que a maioria deles não tinham. O Espírito Santo pode te encher, o Espírito Santo pode tomar conta da tua alma, do teu coração, da tua vida, ele pode transformar você pelo lado de dentro. Deus está buscando pessoas que o desejem dessa forma, que valorizem a sua presença dessa forma, que o desejem, que queiram estar com Ele dessa forma. E aqui, meus queridos, eu queria te dar um alerta. Deus, Ele é sensível. Ele não vai se entregar a um coração que não o deseja. Ele não vai se dar, Ele não vai preencher, Ele não vai fazer nada do que a gente espera, se dentro do meu coração Ele não encontrar um desejo correspondente. A gente chama isso de fome, de desejo, de anseio pela presença dEle. E nós especialmente, igreja do último tempo, nós especialmente estamos correndo um risco terrível de viver uma vida seca, de viver uma vida vazia, de viver uma vida onde a gente sabe que Deus agora está disponível, a presença de Deus está disponível, não há mais um véu, eu posso entrar com liberdade e ousadia na presença dEle, eu posso chamá-lo de Pai, eu posso sentir a presença que transforma, que enche meu coração de alegria, mas por conta desse mundo pecaminoso que está à minha volta, nós corremos um risco gravíssimo de deixar o nosso coração se endurecer e desprezarmos essa presença e ter um coração mais parecido com o de Saul do que com o de Davi. Diga misericórdia. Mas é uma realidade para o nosso dia. Nós estudamos nesse mês, nas células, os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Vários sinais. Mas tem um sinal na Bíblia que deveria deixar o nosso coração preocupado. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, o verso 1 e 4, Paulo adverte a igreja acerca de um dos sinais. Olha lá, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês, que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente,
quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegando. Não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia, olha lá, virá a apostasia. Apostasia. Sabe o que é apostasia? Abandono da fé. Abandono das práticas, da oração, da leitura da Bíblia, da busca. Abandono do fervor. Abandono daquilo que antes aquecia o meu coração. Sabe o que é apostasia? É o abandono de Deus. É eu virar as costas para Ele. Eu que antes o desejava tanto, agora não o desejo mais. Paulo está dizendo que esse seria um sinal para o finalzinho dos tempos, antes de Jesus voltar. Aquele desprezo pela presença do Senhor. Onde eu não quero mais, onde eu não busco mais, onde, sabe, tanto faz. Eu venho para a igreja, eu escuto aqui o pastor pregando, eu canto um louvor junto com o ministério aqui, aquilo mexe com a minha alma, com minhas emoções, aí eu choro um pouquinho, aí eu fico um pouquinho mais alegre, eu vou para casa, e depois minha vida continua. No próximo domingo, tudo se repete. Olha o perigo que ele está dizendo que está aqui pertinho de nós. Nós podemos nos deixar influenciar por esse mundo pecaminoso que está aí, a iniquidade, o pecado, a nossa mente, os nossos olhos, coração sendo bombardeado o tempo inteiro por esse mundo, porque nós infelizmente estamos aí nesse meio, e eu deixar isso me atingir a tal ponto de endurecer meu coração, e esse fogo se apagar, o meu amor por Ele se esfriar, o meu desejo por Ele se esfriar. E Ele está dizendo, tome cuidado. A última igreja, a igreja tem eras. Existem 7 eras da igreja. Aliás, o número 7 está sempre presente. 7 alianças, 7 eras, 7 dispensações. A última delas, a igreja de Laodiceia, que eu acredito seja essa aqui, a era que nós estamos vivendo agora, ela é caracterizada por duas coisas, por algumas coisas. A primeira delas é que era uma igreja morna, nem fria, nem quente. Era aquela igreja que tanto faz como tanto fez. Do jeito que vier tá bom. Não havia, sabe, uma atitude em relação a Deus, em relação às coisas de Deus. Era aquele torpor espiritual, aquele coração insensível a Deus. E por causa disso, a grande consequência desse sentimento foi que eles colocaram Deus para fora. Você vai ler lá no finalzinho da carta: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro. Onde ele estava? Isso é apostasia. Olha o que ele está dizendo, que a igreja do último tempo, a igreja da última era, ia colocar Deus para fora, a presença do dono da igreja para fora. Veja o absurdo disso. Está entendendo, meus queridos? Deus está nos chamando de volta a buscar a presença dEle. Nós estudamos agora na última lição aquela parábola das virgens. E uma coisa nós entendemos ali: quando você olha à primeira vista, é tudo igual. Todas virgens, todas de branco, todas com candeia na mão, todas esperando o noivo, todas se cansaram, todas dormiram, todas cochilaram. Mas tem um elementozinho que não podia ser visto. Um grupo delas, metade delas, tinha azeite na botija, e a outra não. Sabe o que faz a diferença agora no finalzinho dos tempos? A presença do Espírito Santo na nossa vida. O óleo do Espírito Santo na nossa vida. É isso que vai fazer a diferença entre aqueles que vão receber o noivo e aqueles que não vão. Entre aqueles que vão entrar para a festa e aqueles que não vão. É o óleo do Espírito Santo na nossa vida. É a presença do Rei em nós. E nós precisamos estar atentos, meus amados, porque isso aqui é uma realidade. Jesus está às portas. Alguém duvida disso? Jesus está às portas. Falta pouco. Observe os sinais. Olhe por todo mundo, observe os sinais, leia a Bíblia. Olha os sinais. Jesus está às portas. Não é mais tempo de nós nos deixarmos levar ou conformar com esse mundo, como o Glauco leu aqui há pouco. Pelo contrário, é hora de sair da forma.
É hora de nós realmente sair da forma, assumir a nossa posição em Deus e buscar a Deus de verdade, buscar o óleo, buscar a presença, orar, jejuar, abandonar o pecado, fazer como o povo fez lá, chorar pelo pecado, tirar da nossa vida aquilo que ofende a Deus, aquilo que lembra Ele do pecado, retirar, colocar isso de lado e estabelecer um caminho reto, porque Jesus está voltando. Tem gente que duvida disso. Tem gente que olha para os sinais, olha para tudo, mas isso aí sempre teve. É verdade, sempre teve guerra, sempre teve terremoto, sempre teve pestes. Todos esses sinais que Jesus disse, sempre teve. A questão é a intensidade com que tem acontecido. A intensidade. Lá, 2000 anos atrás, Jesus falou, ó, é princípio de dores. Lá, há 2000 anos atrás, a comparação era de uma mulher perto para dar à luz, mas agora já está quase na hora do filho nascer. É aquele momento que o espaço entre contração e outra vai diminuindo. É por isso que você agora vê falando muito mais de guerra, muito mais de peste, muito mais de terremoto. Jesus está às portas, o reloginho está quase cruzando. Mas se você duvida, eu quero te assustar um pouquinho, peraí. Eu vou te dar um sinal aqui, apenas para você ficar mais esperto. A Bíblia nunca permitiu e nem vai permitir ninguém estabelecer data para Jesus voltar. Mas existem os sinais, não é isso? Jesus entregou os sinais com esse propósito, para você ficar atento com a época. E existem vários sinais. Um deles, o pessoal lá da Vars, eu já assustei ele esses dias e eu vou assustar você também. Um deles está escondido na lei, para que a gente ficasse esperto na proximidade, quando é que o tempo realmente está chegando perto. Êxodo capítulo 20, aí pertinho de onde a gente leu, já finalizo com isso aqui. Êxodo capítulo 20 e o versículo 9. Olha aí. Escondido na lei tem um sinal. Versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Trabalharás 6 dias, e neles fareis o seu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não fará trabalho nenhum. Nem tu, nem teus filhos, nem filhas, nem servos, nem teus servos, nem animais, nem estrangeiros que morares nas vossas cidades. Preste atenção. Deus, ele diz, criei o mundo em 6 dias. E quando ele dá a lei, ele estabelece o sábado. E a palavra que ele deu foi essa: 6 dias vocês vão trabalhar, mas o 7º é do Senhor. Nele ninguém trabalha. Nele é o dia do Senhor, é o dia do descanso. 6 dias farás a tua obra. Depois ele amplia esse negócio um pouquinho, lá no capítulo 23, versículo 10, olha o que ele fala. Plantem e colham em suas terras durante 6 anos. Mas o 7º deixa-na descansar, sem cultivá-la. Ou seja, haveria um ano sabático. Ele estabelece primeiro um dia sabático, e agora ele estabelece um ano sabático. 6 anos você trabalha, e o 7º é de descanso. É um ano sabático. Mas ele amplia esse negócio um pouquinho mais. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Coloca para nós. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um... Peraí. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então ele estabelece um dia sabático e depois ele estabelece um ano sabático, sim? A cronologia bíblica da existência do homem em cima da terra dá mais ou menos 6.000 anos. Faz a conta comigo. De Adão a Abraão, mais ou menos 2.000 anos. De Abraão a Jesus, 2.000 anos. De Jesus até nós, 6 dias farás a tua obra sobre a terra.
Um dia para Deus é como um ano, um sábado milenar. Depois dessa história da raça humana na Terra, o que vem em seguida? O milênio. E o milênio o que é? O dia do Senhor. Um tempo onde Deus é quem reina na Terra. Ou seja, um grande sábado. Faz a conta aí. Nesse calendário de Jesus, onde é que nós estamos? Você está no ano 2023, depois de Jesus Cristo. 6.000 anos já se passaram. Escuta aqui, a qualquer momento a trombeta vai tocar. Sabe como é que eles anunciavam o sábado? Na sexta-feira, 6 horas da tarde, alguém pegava o chofar e... o dia seguinte é sábado. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando vai começar realmente esse dia do Senhor, a trombeta vai tocar, a igreja vai ser arrebatada e o sábado milenar vai começar. Meus queridos, o dia do Senhor está pertinho. Ele não vai demorar mais 1000 anos, mais 500 anos, faça as contas. Ô Zé, então vou ficar assustadinho agora, eu que estou construindo, vou parar de construir, porque já venceu o prazo. Faz isso não. Vou largar minha faculdade, faz isso não. Perguntaram para John Wesley, como é que você quer que o Senhor te encontre na volta dele? Ele falou exatamente fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo ontem. Eu estava trabalhando, eu estava orando, eu estava buscando e aguardando o momento da trombeta tocar. Continue a sua vida, continue buscando a Deus, continue buscando o óleo, continue buscando a presença, mas não se iluda, a qualquer momento a trombeta vai tocar e Jesus estará de volta. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus Cristo.